Moi moi! Feliz ano novo, gente! Ai, esse é o primeiro vídeo do ano e, cara, não podia começar de outro jeito. Se vocês me acompanham e acompanham o canal há um tempo, vocês já devem saber que eu moro em Hamburgo, na Alemanha, e que eu sou completamente apaixonada por essa cidade. Por isso eu fiz questão de começar 2021 falando sobre essa minha paixão. Desde que eu cheguei aqui, eu não consigo entender por que é que as pessoas não falam sobre Hamburgo. Porque Hamburgo não tá no roteiro de viagem da Alemanha das pessoas, sabe? E eu tenho certeza que no final desse vídeo vocês vão estar se perguntando a mesma coisa. Então vem comigo. Ah, mas antes tenho 2 recados. O primeiro é o clássico, né, gente? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Botãozinho de inscrever-se tá aí dando sopa, sabe? É só clicar, rapidão. E o segundo recado é que o arroba do meu Twitter mudou, agora tá igual ao do meu TikTok, que inclusive eu não sei se eu já falei aqui, mas eu também costumo postar uns vídeos por lá, então se você também não me segue no TikTok ainda, pode me seguir lá se você quiser. Então é isso, bora lá! Bom, eu fiquei pensando muito em como fazer um vídeo de curiosidades pra vocês, porque eu não queria ficar colocando informação de, número de habitantes de Hamburgo, tamanho da cidade. Tipo, pra mim isso não é curiosidade, isso é informação. Então, antes de começar a falar sobre as curiosidades, eu vou dar uma introdução aqui pra vocês sobre Hamburgo com algumas informações que eu acho interessantes e importantes vocês saberem antes de saberem as curiosidades que eu vou contar. Apesar de, como eu falei, Hamburgo não ser tão citada quando se fala em turismo por aqui, Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha e hoje tem quase 2 milhões de habitantes. Se você não conseguiu se localizar aí, Hamburgo é uma cidade que fica no norte da Alemanha, mas a gente também está relativamente perto de Berlim, cerca de 1h30, 2 horas ali de trem. E esse é outro dos motivos para eu não entender por que as pessoas não vêm para cá, sendo que todo mundo vai para Berlim. Enfim, Hamburgo também é uma cidade portuária e se você me segue no Instagram, provavelmente você já sabia dessa informação, porque eu já postei várias fotos e vídeos da gente no porto aqui. E agora que eu já dei uma introdução aí pra vocês, vamos para as curiosidades. Primeira curiosidade é que os moradores de Hamburgo são chamados de hambúrgueres. Não, gente, vocês não estão delirando de fome nem na larica, é isso mesmo que vocês ouviram. Eu acabei de falar pra vocês que Hamburgo é uma cidade portuária, né? Pois é, o que eu não falei é que não é qualquer cidade portuária, entendeu? Não é qualquer portinho mais ou menos ali. O Porto de Hamburgo é o segundo maior da Europa e o que eu acho mais curioso é que tem esse título mesmo estando relativamente longe do mar. Para ser mais específica, Hamburgo está a 109 quilômetros de distância do Mar do Norte. Por isso, para chegar até aqui, um navio precisa viajar cerca de 5 a 6 horas ao longo do rio Elba, que corta a cidade de leste a oeste. E já que a gente está falando sobre o porto, uma informação bem legal e interessante é que todos os navios que chegam aqui, quando passam pelo Willkommenshof, que é tipo o ponto de entrada, recebem uma saudação especial, que é o hino do país no qual o navio está registrado. E na despedida do navio, a bandeira de Hamburgo é mergulhada e eles hasteiam a bandeira internacional, que é um sinal de boa viagem. A curiosidade número 4 é sobre as pontes de Hamburgo. Aqui a gente tem mais pontes que Amsterdã, Londres e Veneza juntas. E essas pontes variam entre pontes ferroviárias, rodoviárias, as pontes sobre o rio Elba e as que estão sobre os canais também. Mas não é só o número de pontes que Hamburgo bate recorde, não. Aqui em Hamburgo também está localizado o distrito com mais escadas do mundo, que é Blankenese. Inclusive, nesse distrito tem um bairro chamado Treppenwitter, que significa literalmente quarteirão das escadas, onde tem mais de 5.000 degraus. É um bairro que eu ainda não conheço, que eu com certeza quero conhecer, mas cara, eu muito provavelmente não moraria lá. Gente, eu já sofro subindo até o meu apartamento que fica no 4º andar. Você já pensou sair pra fazer compra de supermercado? Que jeito. Cansei só de pensar. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Hamburgo é a cidade onde os Beatles começaram a carreira. Pelo que eu pesquisei, eles chegaram a fazer cerca de 270 shows aqui entre 1960 e 1962. E, inclusive, em Reeperbahn, que é um bairro aqui de Hamburgo, existe a Beatlesplatz, que foi batizada em homenagem à banda. E, inclusive, é um ponto bem turístico da cidade. Existe uma entrevista clássica do John Lennon que o repórter perguntou pra ele como foi crescer em Liverpool e ele falou: "Não cresci em Liverpool, eu cresci em Hamburgo." Já que falamos em Reeperbahn, Hamburgo tem um dos maiores Red Light Districts do mundo, perdendo apenas para Amsterdã. Também é uma região que a gente ainda não teve a oportunidade de visitar, mas que é bem conhecida pela vida noturna.
Além dos bares, restaurantes, baladas, é uma região que é bem conhecida pelos bares de strip e pelas lojas de sex shop. Inclusive, uma das ruas tem entrada proibida para mulheres, a não ser que você seja uma profissional do sexo. Porque nessa rua os strippers ficam nas vitrines para quem quiser ver. Para os homens, no caso, né? Durante a Alemanha nazista, existiram mais de 3.000 prostitutas trabalhando no Red Light District de Hamburgo. Hoje em dia, pelo que eu pesquisei, são cerca de 300. Aliás, a curiosidade número 9 é que Hamburgo tem uma estátua em homenagem aos profissionais do sexo e poucas pessoas sabem disso. Essa estátua fica na prefeitura, no centro da cidade, na fonte de Igé. Eu não sei se eu falei certo. Perdão, deusa. Igé é a deusa grega da saúde, e essa fonte foi construída como uma lembrança da epidemia de cólera de 1892. Tanto que no pé da estátua tem um dragão que simboliza a derrota da cólera. E aí embaixo dessa fonte, ao redor dela, existem 6 estátuas que representam 6 profissões que usam água como recurso. E aí é uma dessas estátuas que, como eu falei pra vocês, representa as prostitutas. A história é de que a prefeitura teria colocado os profissionais do sexo como uma estátua porque durante a epidemia de cólera, as pessoas mais vulneráveis foram as mais afetadas. E aí a prefeitura havia prometido uma ajuda de custo para essas mulheres quando a epidemia passasse, o que não aconteceu. E aí eles acabaram colocando a estátua lá como uma forma de evitar uma revolta popular. A fronteira entre a Alemanha e a Dinamarca já passou pelo bairro de São Paulo, aqui em Hamburgo. E dizem que se você olhar bem de perto, assim, em algumas ruas ainda dá pra ver a linha de demarcação. Aqui em Hamburgo fica localizado o maior jardim japonês da Europa. Fica no Parque Plantenblumen, que, cara, é o meu lugar favorito dessa cidade. Se você me segue no Instagram, também provavelmente você já me viu postando sobre esse lugar várias vezes. O jardim foi criado por Yoshikuni Araki e foi projetado em 1990. O parque em si é enorme e tem muita coisa legal e bonita para ver, mas para mim o jardim japonês é sem dúvidas a parte mais linda. E para vocês terem noção, o jardim em si tem 47 hectares. Agora, cadê aí a galera da Educa que assiste meus vídeos? Pois bem, eu descobri que as boias de braço foram criadas aqui em Hamburgo por Bernhard Markwitz. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, provavelmente eu falei errado. Mas tá aí na tela pra vocês, se vocês quiserem pesquisar depois. Ele teve a ideia de criar essas boias depois que a filha dele caiu num lago no jardim da casa dele. E ele dizia que ele queria que as pessoas gostassem da água ao invés de ter medo dela. Inclusive, o nome alemão é Schwimmflügel, que significa asas de natação. Eu acho que as pessoas realmente precisavam de boias aqui, porque, cara, 8% da área de Hamburgo é coberta por água. Inclusive, a área do rio Elba é quase tão grande quanto a área habitável da cidade. E não é só isso não. 14% da área de Hamburgo é só de área verde. E quando eu vi essa informação, eu lembrei muito de quando a gente chegou aqui em Hamburgo, que a gente estava no avião ainda. E pra gente que saiu de São Paulo, foi um contraste muito grande quando a gente chegou aqui e viu tanto verde. E aí não é à toa que aqui praticamente tem um parque em cada esquina, né? A Elbphilharmonie de Hamburgo tá entre as melhores salas de concerto do mundo. E, gente, tá em um lugar bonito, viu? E nesse caso é por dentro e por fora. A gente já fez um tour gratuito lá. A gente subiu até o 9º andar e tem uma vista maravilhosa do porto e do rio Elba. E além de ser uma das maiores salas de concerto do mundo, também tem as tecnologias mais modernas. O prédio demorou cerca de 10 anos para ficar pronto e foi projetado por 2 arquitetos que, segundo uma amiga minha que é arquiteta, são muito fodas. Então, quem sou eu para discutir, né? Não entendo nada. E eu espero muito que num futuro sem pandemia a gente possa visitar lá de novo e, se possível, assistir alguma coisa lá, um concerto, uma peça, qualquer coisa, porque como a gente fez o tour gratuito, a gente não conheceu a sala de concertos em si. A gente só conseguiu entrar no prédio e aproveitar a vista. Mas deve ser incrível. Gente, aparentemente Hamburgo é uma cidade de recordes, entendeu? Aqui também fica a maior ferrovia em miniatura do mundo. E, cara, é surreal. Eu não sei descrever pra vocês, mas foi um rolê que a gente fez sem muita pretensão. Foi uma semana que a gente tinha acabado de chegar e a gente queria fazer coisas na cidade. E a gente acabou indo para o Museu de Miniatura e eu fiquei absurdamente encantada. O Miniatur Wunderland foi inaugurado em 2011 e eu tenho certeza que é diferente de qualquer museu que você já visitou na sua vida.
Ele realmente tem o recorde do Guinness de maior ferrovia em miniatura do mundo, e o mais legal é que eles estão sempre expandindo a exposição para tentar bater os próprios recordes. E as miniaturas lá vão desde vulcão em erupção até um aeroporto totalmente funcional, e para mim o mais legal de tudo é que não é que é só funcional, entendeu? Não é que você vê as coisas mexendo, é que você faz as coisas mexerem. A exposição é toda interativa, então tem uns botões em alguns lugares, e aí quando você aperta as coisas acontecem. Então o avião decola, ou o vulcão entra em erupção, ou fica à noite, enfim. Não vou falar muito porque com certeza é um lugar que eu quero muito voltar, quero mostrar pra vocês. Quando a gente visitou lá eu ainda não tinha o canal, então eu não tenho tantos vídeos e tantas coisas mostrando o museu em si. Mas fiquem tranquilos que assim que possível eu estarei lá. Aqui em Hamburgo existe uma lei que diz que você não pode insultar os cisnes que ficam no Lago Auster. Mas calma que eu já vou explicar melhor. Aqui em Hamburgo a profissão mais antiga é chamada Schwanenvater, que significa literalmente pai do cisne. E uma das principais funções desse cara é escoltar os cisnes no inverno do Lago Auster para uma região, para um outro lago onde está protegido de congelamento. Inclusive, eu tô muito ansiosa para chegar a primavera, porque existe um evento aqui que é o que marca o início da primavera na cidade, que é o dia em que o Schwanenvater escolta os cisnes de volta para o Lago Auster. E aí, a lei que eu comentei com vocês existe desde 1664 e ela diz que é proibido insultar os cisnes do lago. Antigamente, se você fosse pego fazendo isso, você levava uma multa de cerca de 10 euros e podia até ir para prisão. Mas o que eu li é que hoje em dia isso não acontece mais, apesar dessa lei nunca ter sido revogada. Mas eu que não vou testar, né, gente? Até porque quem é que tem coragem de ir lá insultar o cisne? Sério, gente, como não amar essa cidade? Vocês sabiam que os ônibus de Hamburgo têm estantes com livros grátis? Eu acho que eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar. Essa estante fica atrás do banco do motorista e você pode simplesmente pegar um livro para ler durante o trajeto. E eu achava que você só podia ler esses livros enquanto você estava no ônibus, mas eu descobri que, sei lá, caso você não termine o livro, você queira muito terminar, você pode levar esse livro para casa, desde que você devolva ele depois. E cara, pra mim isso representa muito a cultura alemã em relação à confiança e cumprimento de regras. Tenho certeza que as pessoas que pegam os livros lá levam de volta depois. Hamburgo tem 2 times de futebol, que são o Hamburger Sportverein e o St. Pauli, que é o tema desse penúltimo tópico aqui. O St. Pauli é conhecido por ser um dos times mais revolucionários do mundo. E essa fama tem vários motivos. Dentre eles tem o fato do St. Pauli já ter tido um presidente assumidamente gay. É um time que sempre entra em campo ao som de AC/DC. É um time de esquerda, que tem caveira como símbolo, que tem bandeiras do Che Guevara. Mas acho que tem essa fama principalmente por ser um time que luta muito contra fascismo, racismo, machismo e homofobia. E, gente, é claro que isso não se aplica a 100% dos torcedores, mas é muito legal ver o time se posicionando dessa forma, sabe? É muito legal quando a gente vê lojinhas com coisas do St. Pauli pela cidade e tem lá bandeira LGBT, que as causas que eles apoiam são muito claras, sabe? Quem me conhece sabe que eu gosto de futebol e, cara, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal e de eu poder assistir um jogo do St. Pauli no estádio. Chegamos ao último item da nossa lista. E, cara, essa aqui eu deixei por último de propósito, porque ela vai responder a pergunta que eu mais recebo desde que eu mudei pra cá. E sim, gente, Hamburgo tem tudo a ver com hambúrguer. Ninguém sabe dizer exatamente onde surgiu, mas eu li que foi aqui em Hamburgo que se popularizou esse formato de hambúrguer que a gente conhece hoje. Porém, aqui ele era só misturado com os temperos, cebola e tal. E era servido como um hambúrguer steak. E aí, essa forma de servir a carne foi exportada para os Estados Unidos, que foi onde eles tiveram a ideia brilhante de botar isso no meio do pão, que é a forma tradicional de comer hambúrguer que a gente conhece hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber essas curiosidades. Me contem aqui nos comentários qual delas vocês mais gostaram e se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. Porque, cara, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar sobre essa cidade, entendeu? E podem ficar tranquilos porque pra esse ano já tem vários conteúdos preparados que eu pretendo falar muito sobre Hamburgo aqui. E assim que for possível, eu vou levar vocês comigo pra conhecer cada canto dessa cidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!